Boa noite, viajantes! Bora lá para mais um Vibes da Semana. O Vibes da Semana agora todo começo de mês, viajantes. Talvez venha aqui pelo Instagram pra gente criar essa conexão mais interativa. Então fiquem aí comigo 30 minutinhos no máximo, que eu vou tentar não falar muito, pra gente falar sobre o céu da semana. Não só o céu da semana, mas também para trazer um spoiler mensal sobre esse céu, o que tá acontecendo. Ai, tô amando vocês entrando. Galerinha lá do grupo já tava sabendo que eu ia fazer essa live. Quem puder, gente, encaminha a live pra galera lá do grupo, por favor. Oiê, todo mundo entrando. Bora lá, gente. Eu não vou trazer muita enrolação pra gente começar a falar do que tá acontecendo. Vocês estão me ouvindo bem, né? Se alguém puder me dar um sinal, eu agradeço. Bora lá falar. Tomada de grandes decisões essa semana. Vamos falar, né, gente? Que assim, esse céu, assim, ele tá meio parado. Oi, maravilhosa! Vou falar de tudo, gente. Eu amo quando a gente faz a live, porque a gente consegue conversar. Bora lá, gente. O que tá acontecendo? Início de setembro, a gente já tá aí hoje, segunda-feira, dia 4, segunda-feira. A gente tá rumo a uma lua minguante que tá vindo por aí. Na quarta-feira, a gente tem uma lua minguante no signo de Gêmeos, dentro da lunação leonina. O que isso significa, né, gente? Vamos falar primeiro da fase da lua e depois a gente fala do que o mês tá reservando para nós, tá? Então, fase da lua. O que é uma fase minguante? Minguante, gente, já por si só é a última fase da lua. Então, a lua começou a ficar nova lá quase um mês. Depois ela passou para a fase crescente, ela veio para a fase cheia na semana passada, que a gente teve uma lua cheia maravilhosa em Peixes. E aí agora nessa semana a gente tem uma lua minguante em Gêmeos dentro dessa lunação, que é o quê? O Sol tá aqui em Virgem e a Lua tá aqui em Gêmeos, fazendo um ângulo de 90 graus, uma quadratura, que significa um processo de quê? De recolhimento, de olhar para dentro. Só que assim, quando a gente pensa em Gêmeos, Gêmeos é o quê? Um signo que fala muito, que traz interação, que traz essa questão social, que fala muito da nossa mente, dos nossos pensamentos, da nossa forma de se comunicar, de trocar com as pessoas. E aí, gente, quem que é o regente de Gêmeos? O planeta que rege Gêmeos é o nosso queridinho Mercúrio, que tá o quê? Retrógrado, gente. No dia da lua minguante, que vai acontecer na quarta-feira, no 14º grau de Gêmeos, às 19h21, a gente tem a lua aqui e o Sol e Mercúrio juntinhos fazendo essa quadratura. Então, o que isso tudo significa? Silêncio. Eu vejo que é um movimento, gente, da gente fazer silêncio, da gente apagar os barulhos externos, a gente entrar dentro da nossa mente e raciocinar com a gente mesmo. Sabe o que eu penso muito nesse movimento de lua minguante em Gêmeos com Mercúrio retrógrado? Gente, o silêncio é de ouro. Como é que é aquele ditado, gente, que eu nem sei. Toda vez que eu tento falar ditado eu nunca sei, mas o silêncio é de ouro e não sei o que é de prata. É isso daí, gente. É um movimento da gente silenciar. É como se o universo, gente, tivesse... Tem até uma carta do oráculo que fala muito disso. Tentando contactar a gente. A gente tem respostas, mas a gente tá ocupado demais com a nossa mente. Então eu vejo que é um movimento, sabe quando a gente tá com aquelas abas do Google aberta, aquele bando de aba, e aí você tem que fazer o quê? Fechar tudo, gente, e silenciar. Então a primeira dica da semana é fazer silêncio, é a gente se ouvir mais, é a gente parar, gente, de pedir opinião pros outros, de coisas que a gente já sabe, de coisas que a gente já tem a resposta interna. Tudo bem que tá um movimento muito confuso, né? Porque a gente tá nesse período ainda de Mercúrio retrógrado. Eu tenho boas notícias essa semana, porque Vênus deixou de ficar retrógrada ontem, né? Então, assim, calma lá que eu vou falar disso melhor. Mas a gente ainda tem Mercúrio retrógrado até o dia 15, ou seja, até na próxima semana, quando a gente vai ter uma lua nova. Então, de hoje, da segunda-feira, até o dia 15, 14, 15, vai, gente, que a lua nova fica lua nova no dia 15, no dia 14, e logo em seguida Mercúrio sai da retrogradação. A gente tá aí num processo muito interno, então é um ótimo momento pra gente silenciar a mente, pra gente fazer um detox das redes, fazer um detox de informação, da gente liberar os pensamentos, colocar no papel. A gente tá na temporada virginiana, que fala muito dessa questão de organizar os pensamentos. E aí eu queria trazer uma chamada pra vocês dessa questão da organização, porque assim, Virgem, gente, que é onde tá o Sol, que é onde tá Mercúrio, Virgem é um grande faxineirão do zodíaco, né? Então, assim, chega a temporada de Virgem, a gente tá ali praticamente já quase na metade do nosso ano astrológico, que começou lá em março, no dia 20 de março.
E aí Virgem vem falar assim, olha, o que até agora tá funcionando e o que não tá funcionando na nossa vida. Então Virgem é um signo que fala muito dessa questão de discernir o que serve, o que não serve, separar o joio do trigo mesmo, sabe, gente? Fazer as limpezas que a gente precisa. Então eu vejo que essas limpezas são da nossa mente, dessas abas do Google que tá tudo aberto aí, e vejo que são limpezas também muito relacionadas ao nosso externo, aos nossos hábitos, aquilo que a gente tá fazendo no dia a dia. Porque, gente, a gente tá com um movimento, às vezes, de querer abraçar o mundo, da gente ter que tomar as decisões, que eu vou falar dessas decisões aí que me pediram. Mas como é que a gente toma decisão se nem o básico tá organizado? Então a nossa casa não tá arrumada, a gente tá guardando coisa velha, a gente não tá com os pensamentos em ordem. Então agora eu vejo que é um movimento, gente, da gente organizar, da gente fazer um faxinão, da gente limpar tudo para que a gente consiga abrir espaço e assim receber coisas novas a partir da semana que vem, da lua nova que a gente vai ter, a partir da segunda quinzena de setembro, tá? Então, para esse momento, a gente tá aqui processando muita coisa interna. A gente tem também um movimento, gente, o que tá acontecendo? Ontem, no domingo, no dia 3, a Vênus saiu do movimento retrógrado. Gente, esse é um negócio que eu tô falando pra vocês há muito tempo. No mês passado que eu fiz a live, a gente já falou desse movimento de Vênus retrógrada. Vênus é o planeta do amor, da beleza, das relações, de como a gente lida com o belo, de como a gente lida com os nossos prazeres, de como a gente lida com o nosso corpo, como a gente lida com o nosso dinheiro, como a gente lida com as nossas relações. A gente teve aí diversos casos, né, na mídia, relacionamentos finalizados, descobertas, enfim, trabalha realmente essa questão de relacionamentos. Com certeza a gente estava trabalhando na nossa vida de acordo com o nosso mapa, a relação com alguma coisa, dependendo de onde você tinha Leão no seu mapa. Eu também trouxe uma recapitulação para vocês que a última vez que Vênus ficou retrógrada em Leão foi mais ou menos ali em agosto de 2015. O que estava acontecendo na vida da gente naquela época pode trazer muitas respostas porque a gente passou por esse período. Então eu vou fazer uma recapitulação com vocês dessa Vênus que entrou em Leão no dia 5 de junho, então guardem bem, 5 de junho ela entrou em Leão. O que desde aquela época tá rolando? Junho, tá, gente? Junho. E aí ela passou um tempo em Leão, bonitinha, andando pra frente e tal. E aí chegou no dia 22 de julho, ela entrou na retrogradação. Então faz aí uns 40 dias que Vênus tá retrógrado. O que é um planeta retrógrado, né, gente? Pra quem não tá tão familiarizado, é quando um movimento, aquele planeta no céu, ele mudou de certa forma a rotação. Então pra nós que estamos aqui, do nosso ponto de vista, parece que ele tá andando pra trás. Mas na verdade ele tava, né, numa rotação diferente, um pouquinho mais lento. Então pra gente tava aqui parecendo que aqueles assuntos estavam meio empacados. Então, quais assuntos? Dinheiro, amor, relacionamentos, parcerias, sociedades, clientes, investimentos. Então, tudo isso ficou em revisão. E a gente precisa considerar o signo que estava isso, né? Leão. E Leão fala do quê? De singularidade, de protagonismo, de amor próprio. Então, assim, antes de dar amor, eu me dou amor, porque eu não consigo dar nada que eu não tenha aqui dentro. Então, trouxe essas questões sobre o amor próprio, sobre a autoestima, sobre a estética, o quanto a gente tá bem olhando no espelho, olhando para o nosso corpo, o quanto a gente não espera do outro um elogio, o quanto a gente não espera do próximo reconhecimento do nosso trabalho, do nosso dinheiro, do nosso tempo, o quanto a gente consegue se dar isso primeiro, né? Então, primeiro ponto. E aí, no dia 22, ela ficou retrógrada, então, há 40 dias ela tá retrógrada. Só que assim, gente, a gente tá com a Vênus agora que saiu da retrogradação ontem, mas ela tá no movimento parada. Imagina, gente, que é como se fosse um carro que tava andando. Aí, quando um planeta entra em retrogradação, o que acontece? Ele dá uma ré. Então, assim, ele para e começa a dar ré. E aí, agora que ela vai andar pra frente de novo, não é que ela vai engatar já de primeira. Ela tá estacionada, que a gente chama movimento estacionário, que a gente chama na astrologia, para que ela consiga engrenar de novo. Então parece, gente, essa semana que tá tudo arrastado, que tá tudo empacado. Ainda mais que ela tá fazendo um leve conflito, que ainda vai ficar mais intenso a partir da semana que vem, com Júpiter, que tá em Touro e que ficou retrógrado hoje. E assim, Júpiter em Touro fica retrógrado. Gente, os planetas tudo fica retrógrado todo ano. Só
Marte e Vênus que não fica, tá? Mas assim, não é um movimento que afeta a gente individualmente, mas por Vênus ser regente de Touro, onde tá Júpiter, eles estão conversando ali numa treta e tal, parece que tá tudo muito empacado, parece que tá tudo muito devagar, arrastado, e esse é o movimento, gente. A gente tá com Mercúrio retrógrado, Júpiter ficou retrógrado, a Vênus ainda tá engrenando, a gente vai entrar numa lua minguante. Gente, não adianta botar uma quinta num carro que só tá aguentando a segunda agora. A gente tá precisando dar uma freada mesmo. E é óbvio, né, gente? Trazendo pra realidade, a vida não para, né? A gente tem aí os nossos afazeres, a gente tem boleto pra pagar, a gente tem coisa pra decidir, pra resolver, mas a gente precisa respeitar o ritmo das coisas. E eu acho que Virgem fala muito bem disso, né, gente? Essa temporada virginiana traz muito pra nós o quanto a gente respeita os ciclos da vida, de como as coisas não são no tempo que a gente gostaria, de como as coisas não são como a gente gostaria, de como ter as respostas que a gente gostaria não é no momento que a gente quer, ou da gente às vezes depender de alguma coisa externa que a gente precisa esperar, ter paciência. Então assim, para esse início de semana que vai aí se prolongar nessa lua minguante, gente, é respeitar o ciclo, né? Na natureza tudo nasce, cresce, amadurece e morre. Então em qual ciclo da sua vida você está hoje? Você está no movimento de renascimento? Você está no movimento de amadurecimento? Você está no movimento de finalização, de morte para o renascimento? Eu acredito que a gente está finalizando muitas coisas, fazendo essa faxinona, organizando muitas coisas para que a gente consiga se abrir para novos ciclos. Não adianta, gente, se a gente fica acumulando coisa, pendência do passado, BO emocional, não vai resolver isso em terapia, não vai buscar se autoconhecer. Se a gente está aqui buscando respostas imediatas na internet para curas que são muito mais profundas, a gente está no caminho errado, né? E eu tenho certeza que vocês estão aqui, vocês já estão buscando isso. Então, assim, um pouquinho de paciência com esse início de mês, tá? Um pouquinho de... Cara, as coisas vão acontecer no tempo perfeito, né? E eu acredito, gente, que a gente passa a dar mais valor pro nosso tempo quando a gente percebe o quanto de tempo a gente gasta no nosso dia a dia, né? Então, assim, o gerenciamento do tempo é um tema muito virginiano e a gente precisa entender que por exemplo, para eu estar aqui, gente, fazendo essa live, para eu estar conversando com vocês, para eu, enfim, estar aqui hoje, eu gastei um tempo valioso, né? Eu parei, eu estudei, eu assisti várias aulas, enfim, tomei um banho, eu me preparei. Então, assim, olha o valor que eu ponho nisso daqui. E por isso, hoje, gente, eu valorizo muito o meu trabalho. Pensa, eu fiz uma transição de carreira há 3 anos, gente, e no começo eu sentia muito de que, tipo assim, mas quanto será que vale o trabalho? Quanto será que as pessoas poderiam pagar pelo meu trabalho? E aí que eu fui entender que aquele caminho era inverso. É o quanto eu dou valor pro meu tempo. Então, quando a gente não valoriza cada passo que a gente dá, cada gota de suor, cada minuto que a gente se dedica para fazer algo, a gente está deixando o nosso valor na mão do outro, a gente está colocando uma responsabilidade de valorização em terceiros, então a gente está terceirizando o nosso valor. E é isso que eu queria que vocês nessa temporada aí de Virgem, né? Ainda mais que essa semana a gente tem o ápice da retrogradação de Mercúrio em Virgem, é a gente entender o valor do tempo das coisas. É a gente falar, cara, você sai da sua casa, às vezes todos os dias, você deixa a sua casa, seus filhos, seu marido, enfim, você deixa tudo na sua vida, você deixa o seu tempo pra você mesma, pra poder servir algo pro mundo, né? Porque a gente tá trabalhando, eu tô aqui servindo algo, vocês também estão servindo algo na vida de vocês. E aí, como que a gente não vai dar valor pra cada coisa que a gente abre mão pra fazer, né? Então, assim... dar valor ao tempo das nossas coisas, sabe? Eu vejo que hoje o trabalho é uma esfera muito grande da nossa vida, né? A gente passa a maior parte do tempo trabalhando, mas eu vejo que como a gente consegue ocupar as esferas da nossa vida com qualidade, com tempo de qualidade, né? Então entender que no meu trabalho, se eu vou pro meu trabalho, eu preciso fazer ele com qualidade, respeitando o tempo dele. Se eu tô ali no meu momento de lazer, que eu usufrua daquele momento de qualidade. Se eu tô com as pessoas que eu amo, que eu também esteja presente. Então, quanto a gente tá presente na nossa vida no dia a dia. Gente, é o que eu sempre falo. Eu tinha um incômodo muito grande quando eu era auditora, que eu vivia esperando a sexta-feira para ser feliz, né? Para desafogar minhas mágoas, para fugir da realidade com vários escapismos.
Mas eu nunca me conformei em achar que eu precisava da sexta-feira ou daquelas férias de uma vez no ano que acontecia para ser feliz. Para mim, a gente precisa ser feliz todos os dias. E é óbvio, gente, é trazendo também para a realidade que a vida tem seus desafios, sempre vai ter, sempre teve, a gente vai sempre passar por isso, mas a gente vai precisar olhar para a vida como eu faço dela uma motivação para eu estar acordada todos os dias, para eu estar aqui respirando todos os dias, sabe? Então, assim, valorizar cada tempo que a gente tem no passo a passo, no dia a dia, entender, gente, que nós não nascemos perfeitos e essa perfeição não existe, a gente tá aqui para aprender todos os dias. Então, Virgem é um signo que fala também de muito de aperfeiçoamento, né? Então, assim, eu acho que isso combina a energia virginiana com a Vênus em Leão, que tá falando pra gente de, olha, eu valho muito, né? Então, assim, não dá pra eu aceitar qualquer coisa. Nós merecemos mais, a gente merece mais respeito, a gente merece mais dedicação, a gente merece mais reciprocidade, a gente merece mais valor. Então, assim, o quanto a gente tá se valorizando, o quanto a gente tá se respeitando nesse processo, porque quando a gente determina isso que vem do outro, a gente tá terceirizando algo que é muito importante, que deveria ser responsabilidade nossa. Então, o quanto nós estamos sendo autorresponsáveis, né? O quanto a gente tem responsabilidade com a nossa própria vida, de saber o que a gente quer e o que a gente não quer, né? Então, eu acho que Vênus em Leão tá falando muito isso, e ela fazendo essa quadratura com Júpiter, então eu tava falando de datas, né? 5 de junho ela entrou em Leão, depois ela quadrou Júpiter, gente, no dia 11 de junho também, então lembrar o que estava acontecendo naquele início de junho. Depois ficou retrógrado no dia 22, no dia 21 de agosto ela fez outra quadratura, porque ela voltou tanto que ela quadrou de novo Júpiter, e agora no dia 16 a finalização. A gente ainda vai ter temas com Urano também, mas é uma questão muito forte da gente falar assim, o que eu quero e o que eu não quero. E aí me perguntaram, né, dessa questão das decisões, que a decisão realmente leva tempo. Eu acho que a gente tá num processo aí de amadurecimento de ideias, tá? Então, assim, eu acho que a gente tá processando, eu acho que a gente tá pensando, avaliando, organizando esses pensamentos. Gente, é o momento, às vezes, de tirar o pensamento daqui, ó, e botar no papel, porque senão a gente fica naquele limbo, sabe? Aquela coisa que a gente fica assim, ai, mas e se? Ai, mas e será se? Gente, a gente precisa botar no papel e organizar a vida. Agora é a hora de organizar pra gente tomar atitudes e decisões, ter decisões muito mais assertivas daqui a alguns dias, tá? Eu vejo assim, ó, óbvio, a vida não para, né, gente? Se a gente precisa tomar uma decisão, eu acho que é silenciar e se perguntar muito, não perguntar pro externo, não tentar buscar respostas imediatas, é uma resposta muito dentro, mas se a gente pode esperar até o dia 15 de setembro, que a gente já daqui a pouco já tá aí, né? Semana que vem já é dia 15 de setembro, é um movimento mais favorável. É óbvio que no dia 15 de setembro o Mercúrio sai da retrogradação, mas as coisas ainda demoram um pouco, porque a gente tem a sombra pós-retrogradação. Então, assim, eu vejo que a partir do dia 20, aí já tá bem legal para as coisas se movimentarem. No dia 23, a gente vai ter a entrada do Sol em Libra, equinócio, né? A gente tem a entrada da primavera aqui no hemisfério sul e a entrada do outono no hemisfério norte. Um movimento importante porque é a entrada do Sol no signo cardinal, de inícios, de iniciar algo. Então, se a gente pode esperar ali a partir do dia 20, mais ou menos, para iniciar alguma coisa, é legal. Ah, isso, vou esperar até o final de mês de junho, do final do mês. Eu esperaria, tá, Carol, pra tomar uma decisão mais assertiva. Nesse momento, gente, eu não recomendo investimentos ainda, não recomendo grandes compras, não recomendo fechamento de contratos, lançamento de projetos. É óbvio, né, gente? Cada um com a sua vida, com o seu mapa, cada um sabe onde pega. Então, assim, isso é só uma recomendação geral. Não é que isso tem que ser regra, né? Mas tudo que vai sendo decidido nesse movimento ainda de muita sombra, né? Vênus acabou de sair da retrogradação, Mercúrio ainda tá retrógrado, é como se a gente tivesse meio que uma falha no pensamento, a gente não tá ainda com muitas certezas, não tá muito discernido. Então o movimento agora dessa lua minguante é silenciar, fazer mais uma introspecção, ótimo, gente, para fazer faxina, para fazer ritual de limpeza, sabe? Depois eu sempre jogo, gente, lá no grupo, os dias que eu indico para fazer rituais de limpeza, que é tomar um banho, às vezes, com ervas. Lá no grupo tem várias pessoas que têm uma sabedoria incrível para passar conhecimento. Ritual da carta, que eu amo também de fazer, de queima de carta, aquilo que não pode ser dito para
uma pessoa, sabe? Aquela coisa que tá aqui engasgada, que a gente não falou, que a gente às vezes não tem mais a oportunidade de falar, ou não tem nem o porquê falar, porque é uma coisa muito nossa. Então, ótimo para fazer um movimento de ritual de carta. Eu também indico lá no grupo. No grupo, gente, somos mais de 400 pessoas, quase 500 já, que a gente tá lá. Todo dia eu mando um áudio com um panorama do dia, do céu, para vocês se planejarem. É gratuito. Quem quiser, manda mensagem aqui que eu mando o link para vocês entrarem. Então, lá eu falo melhor disso. Mas é um movimento de introspecção, de fazer barulho. É como na carta do oráculo fala muito bem, assim, num oráculo que eu tenho, que é maravilhoso, que parece que o universo está tentando contactar vocês, mas vocês estão ocupados demais com a mente de vocês, dando atenção para coisas que não estão agregando. Então, assim, aonde é que vocês estão colocando o tempo e a atenção de vocês que essas respostas não estão vindo, será? Né? E a gente tem muitas distrações mesmo, gente. A gente tem internet, a gente tem as redes, a gente tem uma vida que não para, então a gente tá corrido, mas se a gente não respeitar os nossos ciclos, quem vai respeitar, né? Quem que vai falar pra gente, eu acho que a gente tem uma coisa, gente, que a gente fala que a gente nunca tem tempo, né? Eu mesma, antes de sair da auditoria, preciso, nossa, ter tempo pra fazer um monte de coisa na astrologia, não sei o que, eu virei autônoma daqui a pouco já faz 2 anos. E tem coisa que eu não fiz até hoje, porque a gente fica, sabe o que, gente? É se auto-sabotando. A gente acha que é procrastinação, às vezes a gente fica até se culpando que é preguiça, a gente fala assim, mas a gente sabe o que a gente tá fazendo? A gente tá resistindo à nossa potência. A gente tá resistindo ao que de bom a gente veio entregar pro mundo. A gente tá se auto-sabotando, a gente tá pensando que aquilo ninguém vai dar ouvidos, que aquilo não vai ter serventia pra nada, que a gente não é capaz, que a gente não é merecedora de alcançar os lugares que a gente quer. Então, assim, eu vejo muito que tem um processo... Ai, que delícia, Carol, amei. Eu vejo muito que tem um processo muito da gente se fortalecer mesmo, da gente mandar o nosso recado pro universo, sabe? Da gente não desvalidar os nossos pensamentos. Então, essa semana, gente, a mente pode ficar muito freaking out, assim, tipo, overthinking mesmo, sabe? Da gente ficar pensando. Gente, bota no papel, sério, escreve, coloca as coisas pra se organizarem. Organizem a casa de vocês, organizem o externo pra organizar o interno. Faz silêncio, fala pro coleguinha. Gente, não pede opinião. Sério, para de ficar pedindo opinião pros outros de coisas que a gente não quer ouvir. Muitas vezes eu vejo que, às vezes antes eu era uma pessoa, assim, eu nunca fui te pedir muitas opiniões, mas, assim, pra quê? Pra quê, gente, se a gente vai ouvir? Aí a gente vai gastar energia rebatendo com a pessoa, tentando convencer algo e assim, não vai adiantar de nada. A gente já sabe as respostas daquilo que a gente quer, né? A gente vai acessar quando a gente fizer silêncio, tá? Então, assim, primeira dica, detox. Primeira dica, já tô falando há quase meia hora, né, gente? Falei que eu ia falar 30 minutos. Vamos mais uns minutinhos pra eu trazer algumas outras informações pra vocês. Deixa eu ver o que mais. O final de semana, vamos falar do final de semana, né? Depois a gente tiver quarta e quinta, gente, cabeça borbulhando, muita gente aí falou que tá aí já nesse movimento muito pensativo, né? Eu acho que vai ficar mais forte isso, tá? Deixa eu ver aqui que alguém comentou alguma coisa. Comecei a colocar tudo no papel, nunca tinha feito, do nada. Gente, colocar no papel é maravilhoso, gente, maravilhoso. Eu sou meio suspeita, né, gente? Porque eu escrevo muito, eu escrevo desde os meus 8 anos de idade. E isso sempre foi uma fonte de autoanálise muito grande na minha vida. Então, assim, muito legal pra colocar, muito legal, sabe, pra fazer o que nesse momento, gente? Lá no grupo eu sempre passo um modelo que uma maravilhosa fez, um template no PowerPoint, quer fazer um mapa de possibilidades. Até indiquei isso num atendimento meu hoje. Quer fazer um mapa de possibilidades, que é apontar no papel em branco todas as áreas da nossa vida. Então, assim, como que tá o meu relacionamento, os meus relacionamentos com as pessoas, como que tá a minha família, como que tá o meu trabalho, como que tá a minha rotina, minha espiritualidade, minha saúde física. E vocês vão descrevendo como que tá todas essas áreas. Mas assim, sem muita neura, coloca como tá. Às vezes dá uns baques, porque aí a gente vê que, tipo assim, meu Deus, tá tudo um caos. E é assim que a gente consegue pensar que, opa, peraí, então o que primeiro eu vou fazer? Tá? Então uma coisa de cada vez, gente. Não adianta a gente querer abraçar o mundo. A gente tá na temporada de Virgem que fala de pôr ordem nas coisas. Então o que na sua vida hoje precisa de ordem, precisa de ordenação. E eu acho que é um movimento às vezes um pouco complicado, né? Porque a Vênus, a gente tá falando de um Sol em Virgem, Mercúrio em Virgem, dentro de uma lunação leonina,
E Leão é um signo que fala muito da pompa, que fala muito das glórias. E, gente, não tem glória se a gente não fizer o básico, tá? Então, assim, nesse período não é ainda um período de colheitas, tá? Eu acho que isso vem muito mais pro segundo semestre, segunda quinzena de setembro, tá? Mas, por enquanto, colocar ordem. Pensa, gente, é como se a gente tivesse um carro que a gente tá subindo uma montanha sempre, né? Qual é o seu Alasca? A gente tá sempre indo pra lá. E é como se esse carro tivesse um bando de tralha, não cabe ninguém, não cabe nem gente no carona, porque a gente tá ali botando um monte de coisa, ou a gente tá até com as pessoas erradas dentro do carro, né? Que a gente também tá aí com esse movimento de Vênus em Leão voltando pro movimento direto, falando assim, minha filha, senta aí no banco do seu motorista, porque era outra pessoa que tava dirigindo esse carro, não era você. Então é um movimento da gente tomar a rédea da nossa vida e falar assim, daqui que eu dou conta. E é óbvio, né, gente? Não é também pra gente achar que a gente não precisa pedir ajuda, que a gente tem que fazer tudo sozinho, que a gente tem que dar conta. Vocês sabem, o meu discurso é sempre de tira a capa, Mulher Maravilha, porque a gente tem também um movimento da gente receber, usufruir. E eu falo mesmo pra mulherada, gente, a gente tem uma mania de, tipo assim, a gente não consegue receber nenhum elogio. Vocês podem perceber, gente, nos meus comentários, daqui das minhas fotos, dos meus coisas, você é muito maravilhosa, não sei o que. Obrigada. E eu guardo, gente, porque não é pra devolver, porque a gente tem culpa, muitas vezes, de não retribuir algo. E, cara, a gente faz isso nas pequenas coisas. Então, muitas vezes, dentro dos nossos relacionamentos também, gente, a gente tá ali, muitas vezes se torna insustentável, porque a gente tá tão devedora, porque a gente não sabe receber, né? Então, assim, a gente às vezes tá ali, né, fazendo, e a gente acha que a gente precisava fazer mais. E aí a gente faz o quê? A gente não aguenta o tranco, porque a gente tá ali achando que a gente tá devendo sempre, né? E eu vejo que tem um movimento da gente saber receber, se abrir para receber. Eu sempre tenho uma terapeuta minha que fala, a gente é como se fosse esse copo, gente. Se a gente tá com o recipiente do copo fechado, nenhuma água entra. E aí a gente não dá forma para nada. A gente não dá forma para trabalho, a gente não dá forma para dinheiro, a gente não dá forma para projeto, a gente não dá forma para filhos, a gente não dá forma para família, a gente não dá forma para nada. Então a gente precisa abrir esse campo. E eu acho que isso é muito legal de eu trazer esse tema para falar do final de semana, porque na sexta-feira a Lua entra em Câncer. E Câncer é um signo muito doador, mas é um signo que fala de fertilidade. Então, assim, o quanto a gente tá sabendo descansar, o quanto a gente tá sabendo receber, o quanto a gente tá se abrindo, tipo, vem universo, estou pronta para receber todas as glórias. Mas se a gente tá fechado, né, se a gente só quer fazer, doar, a gente não tá recebendo nada, né, gente? Então, acho que é um movimento muito de descanso no final de semana, Lua em casa, né, Lua em Câncer, falando muito desse aconchego, desse lar interno, de cuidar da nossa casa, a nossa casa, seja ela física ou seja ela nosso corpo. Fala muito de um movimento da gente olhar para as nossas emoções. É um movimento mais introspectivo final de semana, tá? Então, assim, o feriadão que tá vindo aí, né? Às vezes pode dar uma coisa mais down, mas tem movimentos legais. Sol tá fazendo um trígono com Júpiter maravilhoso, trazendo muito, assim, a gente tá discernido, a gente tá conseguindo entender onde é que a gente precisa dizer os nossos nãos, onde é que a gente precisa se posicionar, onde é que a gente precisa delimitar fronteiras, porque a gente tá falando de um movimento com Júpiter, né? E Júpiter é o planeta que fala de fronteiras. Então eu acho que, assim, é por ordem, gente. Se eu posso dizer uma coisa pra vocês, é por ordem. Ó, antes que eu vá terminando, já vão colocando aí onde vocês têm Gêmeos no mapa de vocês, que eu vou dar um insight, onde é que essa área da vida precisa ser faxinada, tá? Porque vai acontecer no grau 14 de Gêmeos essa lua minguante, tá? Ou então Gêmeos, onde vocês têm Gêmeos, ou onde vocês têm Virgem também, pode ser legal da gente comentar um pouquinho antes de eu finalizar. Ou onde vocês têm Leão também, porque Leão é um signo que ficou super em destaque, né, por conta dessa Vênus. Mas a notícia é boa, gente, porque Vênus saiu da retrogradação, então assim, tá meio empacado ainda, mas as coisas vão andar. Mas assim, aguenta aí um pouquinho, mais 10 dias, porque as coisas ainda estão revisando. Nesse momento, gente, a gente ainda tá com um monte de BO tecnológico, né? Gente, Mercúrio já causou aqui na minha vida, já queimou chuveiro, aquecedor, já tirou todas as capas dos meus Reels, eu já perdi voz de Reel. Eu não, né? Eu e a galera, todo mundo. Então, assim, tá assim, crazy. Mas é o Mercúrio que, esse movimento de Mercúrio retrógrado acontece sempre, não é pra gente se apavorar, eu acho que é pra gente respeitar os ciclos da natureza. E nós somos natureza, nós somos parte da natureza, né? Então, assim... na próxima semana a gente vai ter lua nova, então essa lua minguante vai até
na quinta-feira. Então, assim, gente, energia baixíssima, viu? Economizem energia, poupem energia para a próxima semana, tá? A partir de quinta da próxima semana parece que a energia volta pro corpo. Enquanto isso, gente, o que a gente faz? A gente faz o que dá para fazer. A gente faz o básico, a gente faz o que a gente tem como prioridade. Então, quais são as prioridades de vocês no momento? Quando ou qual que é o lugar mais bagunçado da vida de vocês nesse momento? É lá que a gente precisa olhar nesse momento, tá? Então, assim, acho que é um movimento importante. Vou começar a comentar os posicionamentos de vocês, que eu já tô vendo vocês mandando por aí, pra gente falar. Tomada de decisão, gente, também voltando nesse tema ainda de tomada de decisão, Marte, que é o planeta que indica muita decisão, ele tá em Libra, né? E Libra, regido por essa Vênus em Leão, fala muito desse ponderar, que eu acho que combina muito com essa energia da Virgem, né? De separar o joio do trigo. Então, assim, é ótimo pra escrever no papel, tipo, prós e contras, ônus e bônus, né? Então, assim, como é que a gente consegue equilibrar os pratinhos? Não vai dar pra agradar todo mundo, não vai dar. Eu espero que vocês se agradem antes de tudo. Esse é o meu desejo do coração, que a gente se agrade antes de tentar agradar o outro, né? E aí, gente, eu acho que também tem um movimento, gente, né? De como as nossas relações foram mexidas durante esse período, sejam as relações de vida íntima, trabalho, clientes, parcerias, sociedades, contratos que a gente fecha. O quanto também, gente, a gente estava exigindo algo do outro que o outro não pode dar. E como a gente projeta as nossas relações para algo que a gente precisa fazer dentro da gente, né? Então, assim, eu vejo muito que esse movimento de Vênus retrógrada tem uma questão da não culpabilização do outro por algo que a gente escolheu, né? Eu vejo que tem relações que a gente não escolhe. Eu acho que a gente tem aí, quando a gente fala de família, a gente vem de um ciclo, não, sem entrar em questões kármicas aqui, tá, gente? Mas, assim, relacionamentos, principalmente amorosos, parcerias e sociedades, nós estamos fazendo uma escolha. Eu acredito muito nisso. E eu vejo que a gente precisa também se autorresponsabilizar pela forma como a gente escolhe, pela forma como a gente respeita a individualidade do outro, o que o outro quer, que muitas vezes não é o que a gente quer, né? E o quanto a gente assume a bronca de falar assim, não, eu consigo lidar com isso, ou eu não consigo lidar com isso e eu saio de fininho, né? Então, assim, eu também vejo que mexeu muito nessas questões de relações de todos os tipos, né? Vou começar aqui a trazer os posicionamentos de vocês, que vocês já trouxeram aqui, antes de eu fechar, porque eu também já trago coisas que podem servir para um monte de gente. Grazi, Sol em Leão com ascendente em Virgem, tá passando por uma revisão de identidade, muitas vezes até de estilo, tá, Grazi? Então, assim, o quanto você tem deixado a sua marca presente no mundo de acordo com aquilo que você acredita de verdade, de acordo com aquilo que você realmente se sente autêntica, original, de uma forma muito simples, às vezes. Às vezes o Leão traz essa coisa de, precisa ser algo grandioso, mas o Virgem, seu ascendente, ele fala assim, cara, é mais simples do que eu pensava, tá? Então, assim, eu acho que pode fazer aí uma limpeza em questões do corpo, em questões do guarda-roupa, de estilo, de qual que é a sua imagem, como que você deixa a sua marca de forma discreta, né? Porque o Sol é na 12, então fala muito desse lugar mais íntimo, né? Então acho que isso também. Mirella tem Leão na casa 1, o Leão na 1 revisou muita identidade, né? Esse período de Vênus retrógrado para você provavelmente trouxe aí uma questão de qual é a sua nova versão. E eu acho que isso é um tema importante para todo mundo, gente. É a gente aceitar que a gente mudou, sabe? É a gente aceitar que nós não somos mais aquela pessoa de 8 anos atrás, quando Vênus ficou retrógrada em Leão a última vez. Que a gente tem novos desejos, que a gente tem novos gostos, que a gente tem novas vontades, que a gente tem novos sonhos, que a gente tem novas formas de se relacionar com o mundo agora, porque a gente amadureceu. E eu acho que é entender quem que tá do nosso lado, acompanhando essas novas versões e não julgando essas novas versões. Eu vejo que quando a gente mexe, né, principalmente a gente que tá aqui fazendo autoconhecimento, rodar na nossa vida, a gente mexe com muitas estruturas externas, né? Então, assim, aceitar que a gente mudou e a gente bancar essas mudanças, porque eu vejo que mudar às vezes não é tão fácil, mas talvez seja mais fácil. Mas bancar uma mudança, sustentar uma mudança é difícil, né? A gente se sentir às vezes não pertencente, às vezes a gente não se sentir parte de algo porque a gente mudou tanto e parece que ninguém mais está de acordo, então por isso a gente precisa mudar os nossos meios, as nossas conversas, os nossos grupos, então acho que vale para isso, para quem tem Leão na casa 1. Gêmeos na 10, minguar, tem que limpar alguma coisa na carreira,
conversa que ficou pendente, algum contrato que não está bem resolvido, é um movimento ali de limpar algumas coisas com relação à carreira, propósito, futuro também, então assim, avaliar onde é que quer chegar. Gêmeos na casa 1 é um movimento mais de silêncio, tá? De ficar mais consigo, de prezar mais pela sua individualidade nessa lua minguante. Então tá mais conversando com você mesma e entendendo também como você se escuta. Porque muitas vezes você quer ser escutada e validada na sua informação pelo outro, mas você mesma não tá se escutando, né? Então quanto você tá validando as suas próprias ideias, pensamentos e informações, tá? Obrigada, gente. Gêmeos na 7. Gêmeos na 7 é um movimento muito de entender onde que os seus relacionamentos estão funcionando no diálogo. Então, assim, o diálogo tá funcionando, a troca, a interação. Então, tem aquilo que eu falo e tem aquilo que eu escuto. Então, tem alguma coisa aí com relação às suas relações, parcerias, contratos, vínculos contratuais que faz, que talvez precisa dar uma olhada. Aquela dica minha de não pedir opinião é uma ótima, mas pode ser também que estar com pessoas que você valida as informações, que você acredita muito nas ideias, né? Quem são seus mestres, seus guias, podem te ajudar nesse momento. Mas eu vejo assim, esse faxinão tá acontecendo aí na vida íntima, na vida de relações, de certa forma, tá? Então, olhar um pouco para isso te dá mais sustentação de futuro. Então, assim, as pessoas que eu tenho hoje dentro do meu carro, elas me ajudam a chegar nos meus Alaskas ou elas não me ajudam tanto assim? Elas não falam a mesma língua que eu, não tá ali em concordância com algumas coisas, tá? Que mais? Qual a influência do meu signo touro recebe com a Vênus retrógrada? Gente, é bem importante, quem é de signo fixo, touro, leão, aquário, escorpião, essa Vênus pegou em muitas coisas, porque tá em eixo de signos fixos, mas principalmente porque Vênus é o regente de touro, né? Então, assim, pegou bastante numa questão até mesmo de identidade, sabe? Quem que perguntou? A Lucilene. Pega muito na questão de identidade, de entender qual que é o meu propósito, qual que é a minha vocação, o que que eu quero, quais são os meus talentos, os meus dons. Então, assim, o que que eu tenho de valor para entregar para o mundo e distribuir para o mundo, não só guardar para mim mesma, tá? Leão na 2, Carol, tá revisando, passou aí um período de revisão financeira muito grande, não só financeira, né, mas a casa 2 fala de outras coisas, mas fala de dons, de talentos, fala muito de o quanto eu boto valor naquilo que eu estou oferecendo. Então, assim, eu acho que pegou muito nessa questão do que eu quero investir, de onde eu consigo trazer mais valor, valorização mesmo, e como eu preciso organizar as minhas bases de segurança para que eu consiga dar os meus próximos passos. Então, assim, quais são as suas estruturas hoje em que você precisa trazer mais segurança, tá? Que mais? Quem é de Libra, tá chegando temporada de Libra, hein, gente? Temporada de Libra vem aí para trazer novos inícios. Eu amo essa temporada de signos cardinais, porque traz muito movimento para nós. Geminiana de casa 11, ascendente em Leão, Virgem na 2. Nossa Senhora, pegou aí numa questão de que mundo eu faço parte, né? Onde é que eu me encaixo, Lili, onde é que eu me encaixo no meu meio, né? Então fala muito de uma questão de não perder a sua individualidade para caber nos lugares, que eu acho que é uma questão muito legal da gente pensar nessa lua minguante em Gêmeos, gente, o quantas vezes a gente se molda para caber, né? Ou quantas vezes a gente também precisa trazer um pouco mais de flexibilidade, né, gente? Porque a gente tá falando aí de uma temporada de signos mutáveis, Marte em Libra, que também não é tudo do nosso jeito, né? Eu acho que tem essa coisa tóxica nossa, às vezes, também, de achar que a gente precisa que tudo gira no nosso entorno. E a gente é uma pedrinha significante, um grãozinho de areia. Às vezes a gente acha, gente, que tá todo mundo muito preocupado com o que a gente vai fazer, com isso aqui. Gente, não tem ninguém ligando. Eu que trabalho aqui nas redes, eu tinha tanto essa crise quando eu comecei a criar conteúdo há 3 anos. Nossa, o que eu vou postar que as pessoas não vão entender? Gente, tá cada um pensando no seu umbiguinho, né? A gente é muito pequeno nesse meio. Então, assim, eu acho que tem esses dois lados da gente entender qual é a nossa tribo e como a gente se relaciona com as pessoas sem perder a nossa individualidade, o nosso centro, mas tem também o quanto a gente precisa ser flexível com algumas coisas, né, gente? Porque tem gente cabeça dura nessa vida, né, gente? Às vezes a gente é cabeça dura, porque a gente é teimoso. E, cara, a gente precisa, às vezes, ponderar, ter mais diplomacia, às vezes, também, né? Que mais aqui?
Acho que foi, hein, gente? Respondi todo mundo. Gente, eu que agradeço. Olha, eu sempre falo que vou falar 30 minutos, já tô aqui há 45 minutos. Mas eu agradeço. Eu amo que o Vibes da Semana vem por aqui às vezes, porque eu trago essa conexão com vocês. Lembrando, gente, esse é um panorama do céu que é de uma forma muito genérica, né? De uma forma muito ampla. Se você quer entender tudo isso pra você de forma personalizada, leitura de mapa. Eu tenho alguns últimos horários pra minha agenda de outubro, tá? Então, assim, já eu tô abrindo a minha agenda de novembro, então vem conversar comigo, vem falar comigo sobre o seu mapa pra gente entender quais são, né, as suas potências, os seus desafios, como que você consegue se encontrar mais em quem você é pra você conseguir desbravar esse mundo melhor, caminhar pelo mundo melhor. Então, mapa natal, Revolução Solar, que é mapa do ano, pra quem tá fazendo aniversário, gente, agora fez em agosto, vai fazer em setembro, até mesmo julho, né? Quem tá aí nesse período de fazer aniversário, ótimo pra trazer o mapa de Revolução Solar, que é o mapa de tendências do ano. Então eu falo, ó, é aqui que é o seu foco, é aqui que você precisa resolver para você conseguir fluir melhor no seu ano. E mapa de astrocartografia, né, gente? Porque a Aline Noronha é agora especializada em astrocartografia. Então, quais são os seus lugares no mundo e como o mundo, as suas movimentações podem te ajudar a ativar diferentes áreas da sua vida diferente do seu lugar de nascimento. Então, assim, tô precisando ativar minha carreira, tô precisando melhorar minha comunicação, tô precisando entender mais meus relacionamentos. Qual é o lugar no mundo que eu consigo ativar aquela energia? Eu indo pra lá ou não, porque a gente tem uma técnica de ativação remota. Então, para você que está em movimento, é bem legal, mas para você também que tá aí querendo trazer esse conhecimento novo pra sua vida, pode ser muito bacana. É isso, viajantes. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Saibam que eu valorizo muito o tempo. Não só o meu, mas o tempo de vocês também, tá? Tô lendo aqui os comentários. Ai, Walter Mitty, eu amo esse filme, super, com certeza, uma indicação super legal. Faz live sempre, amei te escutar, vocês que são especiais, gratidão enorme, eu amo essa comunidade, tá? Um super beijo, uma ótima lua minguante pra vocês e a gente se fala na semana que vem com Vibes toda semana lá no canal do YouTube. Eu tô sempre postando aqui, mas é lá que é o canal principal. Vibes já vai completar 3 anos, gente, você sabe que é isso. Um beijo, gente, fui!